O universo não esquece, ele equilibra cada ação, mesmo aquelas feitas nas sombras. Aqueles que espalham espinhos no seu caminho sempre acabam andando descalços pela mesma dor que tentaram enviar a você. Isso não é superstição, é a lei cósmica. Não há como escapar do peso de causa e efeito. Nem para os críticos, nem para os que odeiam, nem para aqueles que sorriem enquanto secretamente esperam que você caia. Escutem com atenção, escolhidos. Vocês não foram feitos apenas para sobreviver ao caos. Eles foram feitos para se engasgar com o silêncio da sua ascensão. Aqueles que tramaram a sua queda agora são assombrados pelo seu sucesso. Eles tentaram apagar a sua luz e agora sentam-se no escuro, observando você arder como um incêndio que eles não conseguem conter. Você é a reviravolta na história que o destino lhes entregou. A prova viva de que não importa quantas vezes tentem te sabotar, isso só alimenta o seu impulso. Que isto fique claro, a sua presença perturba a paz deles, não porque você faz barulho, mas porque o seu poder silencioso expõe a fraqueza deles. Você anda como se o universo não lhe devesse nada, e ainda assim, tudo se alinha para você. Por quê? Porque o jogo nunca foi sobre agradá-los, foi sobre se erguer, independentemente de tudo. Antes de mergulharmos nas mensagens que nunca foram destinadas às massas, pause por um segundo. Algo dentro de você já reconheceu este momento. Você não chegou aqui por acidente. Os sinais, o silêncio, o tempo estranho, tudo estava levando a isto. O mundo tentou te distrair, te enterrar e te quebrar, mas você continuou se erguendo. E agora, você está prestes a ouvir o que apenas os poucos estão destinados a ouvir. Clique no botão gostar se você sente a mudança, inscreva-se se estiver pronto para caminhar com os 144 mil e deixe um 444 nos comentários se você sabe que os anjos já começaram a mover as coisas a seu favor. Fique ligado, porque os próximos momentos confirmarão tudo o que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. Vamos começar. Pare de ignorar os sinais. Os anjos já chegaram. Você tem desempenhado um papel que eles escreveram para você antes mesmo de você saber o seu nome. Desde o nascimento, te entregaram um roteiro. Se misture, seja agradável, persiga títulos, ganhe aprovação, siga as regras. Mas a verdade é que a sua alma tem resistido desde o primeiro dia. Essa coceira, esse desconforto, não é rebeldia, é revelação. O sistema não foi construído para você, porque você nunca foi feito para servi-lo. Há uma razão para você sempre ter se sentido deslocado, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, com uma fantasia que não serve. Isso não é disfunção, é o destino disfarçado. O mundo te deu uma máscara, mas o seu espírito continua tentando respirar através dela. Disseram para você ficar quieto, não fazer barulho, não criar ondas, mas no fundo, você nasceu para rugir. Já se perguntou por que perseguir o sucesso parece correr numa esteira? Porque mesmo quando você recebe os aplausos, o dinheiro, o status, algo ainda parece vazio? Porque a versão de sucesso que eles te venderam é apenas uma armadilha polida, uma gaiola de ouro que chamam de conquista. Você a sente como confinamento. A verdade é que as mesmas coisas que te fizeram se sentir diferente eram pistas, falhas na Matrix, evidências de que você não é como o resto. E você não deveria ser. Você não foi desenhado para viver pelo projeto de outra pessoa. Você foi escolhido para reescrever todo o sistema. Pense em quantas pessoas estão apenas existindo, vivendo em um loop, presas em uma realidade que as drena dia após dia. Mas não você. Você viu as rachaduras, sentiu a mudança e está começando a perceber que o que eles chamam de normal é apenas obediência disfarçada. Você não pertence ao mundo que eles construíram, e ele sabe disso. É por isso que ele tenta tanto te encaixotar, te rotular, te limitar, te domar. Mas é tarde demais. A consciência já te atingiu. Você não pode desver. Você não pode voltar atrás. Você nunca foi feito para ser outra cópia na linha de produção de mentes programadas deles. Remova o barulho, os sonhos falsos, as expectativas forçadas. O que resta? Você. A versão crua, sem filtros e infinita de você que o mundo teme porque não pode controlar. Essa é a versão que tentaram enterrar e a versão que está prestes a se erguer. Então, pergunte-se, quem era você antes que o mundo te dissesse quem ser? Essa resposta, essa é a sua arma. Esse é o seu retorno.
e é isso que te torna um escolhido. Aprofundando ainda mais, pare de buscar aprovação. Esta mensagem nunca foi para as massas. Elas não vão entender. Nunca foram destinadas a isso. O momento em que você para de se explicar para pessoas que nunca foram qualificadas para te entender é o momento em que você entra no seu verdadeiro poder. Escolhidos, ouço isto em alto e bom som. As massas foram programadas para buscar aceitação, mas você foi chamado para quebrar padrões. Aqueles que vivem para os aplausos sempre estarão à mercê do silêncio. Mas você foi construído para andar sozinho, mover-se em silêncio e abalar o chão sem precisar da validação de ninguém. Entenda isto. O seu espírito não se sente bem na multidão porque nunca foi projetado para a aprovação dela. Essa tensão que você sente quando está perto de pessoas que tentam te encaixotar, te diluir ou te fazer questionar o seu próprio fogo, essa é a sua confirmação. Você nunca foi feito para se misturar a um mundo que teme a sua originalidade. Você não foi colocado aqui para entreter, explicar ou convencer, você foi enviado para perturbar. As massas, elas querem conforto, querem segurança, querem que todos sejam iguais, pensem da mesma forma, se movam da mesma forma. Mas a sua presença por si só expõe a mentira. Você é uma contradição ambulante a tudo que lhes foi dito que era normal e isso os incomoda, isso os assombra. Eles veem a sua confiança e a confundem com arrogância. Eles ouvem o seu silêncio e o chamam de atitude. Mas, no fundo, eles sabem o que realmente é: poder. E um poder que não precisa ser visto para ser sentido, esse é o tipo mais perigoso. Então, pare de se explicar. Pare de esperar pela permissão deles para se erguer. Algumas pessoas são viciadas em te entender mal e você continua desperdiçando sua energia tentando corrigir a lente distorcida delas. É hora de cortá-las energeticamente. No momento em que você para de buscar aprovação, você se torna intocável. Você se eleva acima do alcance delas e, de repente, as opiniões delas não ecoam mais. Elas simplesmente desaparecem. Você não foi escolhido para ser gostado, você foi escolhido para liderar. E a liderança exige que você ande onde poucos estão dispostos a ir. Esta mensagem não é para os confortáveis, é para os desajustados, as ovelhas negras, os rebeldes com um propósito divino. Você não está aqui para se encaixar, você está aqui para despertá-los. Então deixe-os falar, deixe-os duvidar, deixe-os entender mal. Enquanto eles buscam validação, você se torna a voz que um dia eles precisarão. É hora de quebrar a programação. Você tem vivido a mentira de outra pessoa. Eles te alimentaram com um roteiro antes que você pudesse falar. Te disseram quem você deveria ser, como deveria agir, no que acreditar, o que perseguir. Desde o início, o mundo sussurrou em seu ouvido: este é o caminho, enquanto enterrava o seu verdadeiro eu sob camadas de mentiras, papéis e expectativas. Mas aqui está a verdade, escolhido. Nada disso jamais foi seu. O emprego, os títulos, o sonho que te venderam, tudo foi uma distração inteligente de quem você realmente é. Você tem vivido uma vida que se encaixa no conforto deles, não no seu chamado. Você foi programado para jogar pequeno, programado para ficar na linha, mas não mais. A programação está falhando e você é o erro no sistema que eles nunca previram. Toda vez que você questionou as regras, todo momento em que se sentiu um estranho, toda vez que sua alma gritou que algo não estava certo, essa era a verdade tentando romper o barulho. O desconforto em seu espírito não era ansiedade, era sua identidade original tentando acordar do coma. Os anjos estão aqui e a mensagem é clara. Você tem vivido sob a ilusão de outra pessoa, mas a ilusão está se quebrando. Uma escolha, uma verdade, um ato de rebeldia e todo o sistema deles começa a desmoronar sob seus pés. Você não foi escolhido para obedecer. Você foi escolhido para perturbar, para decifrar o código, para se erguer como a prova de que as mentiras deles não podem manter o poder para sempre. Os escolhidos não seguem a multidão. Eles estilhaçam ilusões e caminham na verdade, mesmo que isso lhes custe tudo.
Você nunca esteve aqui para viver uma mentira. Você foi enviado para quebrá-la. E uma vez que o faz, as correntes não caem apenas de você. Elas sacodem o mundo todo. Então, pare de forçar. Você nunca foi feito para se encaixar neste mundo quebrado. Você continua tentando se encolher apenas para se sentir aceito, mas o espaço nunca foi construído para alguém como você. Toda vez que você amortece suas arestas para deixar os outros confortáveis, um pedaço de você morre silenciosamente. Pare de forçar. Você nunca foi feito para se misturar com o que já estava quebrado desde o início. O mundo que você vê ao seu redor não foi feito para contadores de verdades, portadores de luz ou escolhidos. Ele foi projetado para recompensar a imitação e punir a autenticidade. E ainda assim, você tentou. Você sorriu quando estava desmoronando, ficou em silêncio quando seu espírito gritava, perseguiu a versão deles de paz e isso te deixou mais inquieto do que nunca. Por quê? Porque você não pertence aqui, não da maneira que eles querem que você pertença. Você foi construído para frequências mais altas, verdades mais profundas, um propósito sem filtros. O desconforto que você sente em salas cheias de conversas rasas e mentes superficiais não é arrogância, é o alinhamento te puxando para fora de lugares que nunca foram destinados a te conter. O sistema não estava quebrado, ele foi construído dessa forma. E agora está desmoronando sob o peso de suas próprias mentiras. Você, por outro lado, está apenas começando. Aqueles que tentaram zombar de você por ser intenso demais, diferente demais, excessivo demais, agora são assombrados por quão certo você estava. Eles riram enquanto você andava sozinho, mas o silêncio que você suportou afiou seu espírito, e agora sua energia fala tão alto que é desconfortável para aqueles que ainda estão fingindo. Os escolhidos não se encaixam, porque não foram enviados para se adaptar, foram enviados para perturbar. Então, pare de tentar forçar sua entrada em círculos quebrados. Você não está perdendo nada, está se esquivando de armadilhas. Você não foi feito para conformidade, você foi feito para comandar, para mudar o ar quando entra em um lugar. E eles sabem disso. Não persiga o brilho. O sucesso mundano vai matar sua alma de fome. Escolhido, este mundo é um mestre ilusionista. Ele sabe como enfeitar uma gaiola e chamá-la de liberdade. Ele vai te deslumbrar com luzes brilhantes, correntes de ouro e aplausos que desaparecem mais rápido do que chegam. Mas não se engane, o brilho que você vê nunca foi projetado para alimentar sua alma. Foi construído para te manter distraído, obediente e espiritualmente vazio. Eles querem que você acredite que o sucesso é medido em números. Números na sua conta bancária, números nos seus seguidores, números em uma tela. Mas o que acontece quando todos os números estão altos e o seu espírito ainda está afundando? Você não foi chamado para luzes artificiais. Você carrega um brilho que não pisca quando a energia acaba. Você não precisa do palco do mundo, você nasceu para quebrá-lo. A verdade é que muitos que conseguem, segundo o mundo, estão morrendo por dentro. Eles sorriem para as câmeras e choram a portas fechadas porque quando sua alma está faminta, nenhuma quantidade de luxo pode preencher o vazio. Você foi escolhido não para o conforto, mas para o impacto. Não para a vaidade, mas para a vitória. O ouro que eles perseguem não é nada comparado ao fogo dentro de você. Pense em quantos se perderam tentando ser vistos. Mas você está aprendendo a prosperar mesmo quando ninguém aplaude. Isso é poder real. Isso é sucesso espiritual. Quando você para de perseguir o mundo, as coisas certas começam a te perseguir. Você não foi selecionado para ser mais um artista no circo deles. Você é a mudança. Você é o silêncio que faz barulho. E quando você finalmente se afasta do brilho, você se volta para a sua verdadeira grandeza. Deixe a multidão perseguir o flash. Você caminha na chama. Saia da ilusão. Você está enxergando através do que os outros adoram. Você não está louco, não é intenso demais. Você está apenas acordando em um mundo que ainda está dormindo. A maioria das pessoas foi treinada para adorar as próprias correntes que as prendem. Elas idolatram a fama, perseguem a validação e se apegam a sistemas que foram construídos para mantê-las pequenas. Elas usam sua escravidão como luxo, se gabam de serem controladas e chamam isso de sucesso. Mas você, escolhido, nasceu com uma visão afiada o suficiente para ver através do brilho e diretamente para a armadilha. É por isso que as pessoas não te entendem. É por isso que ficam desconfortáveis quando você fala, quando se move, quando simplesmente existe.
porque você não se ajoelha para o que eles se ajoelham. Você não serve ao mesmo mestre. Você não se alimenta das mesmas ilusões. E isso, por si só, é suficiente para perturbar tudo o que é falso ao seu redor. Você já viu os influenciadores pregando perfeição enquanto desmoronam por trás das telas? Os líderes perseguindo o poder sem propósito? A cultura obcecada por status enquanto suas almas definham silenciosamente? A ilusão é espessa, mas você está cortando através dela como uma lâmina. A parte assustadora, eles te chamarão de perigoso por não acreditar na ilusão deles. Tentarão te puxar de volta, enfeitá-la, te oferecer louvor se você simplesmente concordar. Mas você não veio aqui para seguir, você veio para despertar. Você nunca foi feito para se curvar a coroas vazias ou perseguir luzes falsas. Você é a ruptura no sistema, a falha na Matrix, a prova de que a consciência não pode ser desfeita. E uma vez que você vê a verdade, não há como voltar atrás. Então, fique alerta, escolhido. Você não está perdendo a cabeça, você está finalmente usando-a. E a sua clareza, esse é o começo do colapso deles. Pare de se esconder. O céu te viu muito antes de o mundo te ignorar. Escolhido, você tem se encolhido por tempo demais, diminuindo seu brilho para que os outros não se sentissem pequenos, suavizando sua verdade para que os cegos não se ofendessem com sua visão. Você se fez de invisível, esperando que o mundo finalmente te notasse. Mas ele nunca notou. E talvez esse fosse o plano o tempo todo, porque você nunca foi feito para ser visto por qualquer um. Você foi marcado por algo superior muito antes de a multidão saber seu nome. Enquanto o mundo estava ocupado te ignorando, o céu já sabia quem você era. Cada sala que te rejeitou, cada pessoa que te ignorou, cada oportunidade que te deu um perdido, nada disso te quebrou, isso te construiu. Você estava sendo treinado nas sombras, não abandonado nelas. Eles pensaram que você era irrelevante, mas você estava sendo reservado. O que eles chamaram de silêncio era preparação. O que eles chamaram de atraso era alinhamento. Você não estava atrasado, estava carregando. E agora eles não podem mais desver você. Você nunca foi ignorado por engano. Você foi escondido de propósito, protegido, preservado. Porque o que você carrega não é para consumo casual. Você carrega peso, carrega visão, carrega frequência. E nem todo mundo está pronto para isso. Então, pare de esperar por permissão para dar um passo à frente. Você não precisa da validação das mesmas pessoas que não conseguiram reconhecer seu valor quando estava bem na frente delas. O céu te viu antes que eles te ignorassem, e é por isso que você ainda está de pé. Este é o seu chamado para sair do esconderijo. Chega de jogar pequeno para confortar aqueles que vivem com medo. Chega de se desculpar pela sua luz. Você não é demais, você é exato. E agora que seu nome está ecoando nos lugares certos, é hora de tomar o seu lugar. Porque aqueles que um dia te ignoraram estão prestes a testemunhar a sua ascensão. Acorde para o medo que você causa. Você não é a vítima, você é a ameaça. Eles não se distanciaram porque você estava errado. Eles se distanciaram porque você estava certo e eles não aguentaram. O seu silêncio, ele diz mais do que os gritos deles jamais poderiam. A sua presença, ela muda toda a sala, não porque você tenta, mas porque você é. Você passou tempo demais pensando que era o atacado, o estranho, a alma incompreendida, apenas tentando sobreviver. Mas é hora de virar a lente. Você não é a vítima, você sempre foi a ameaça. A verdade é que eles veem algo em você, algo que não conseguem explicar. Não são suas palavras, é a sua frequência. Não é que você tenha feito algo, é que você existe, e sua existência, por si só, quebra toda a ilusão que eles construíram em torno de sua frágil identidade. Você anda com um poder que eles nunca te deram, e isso os assusta, porque o controle só funciona quando você acredita que precisa da aprovação deles. Mas você não precisa, e eles sabem disso. Você foi forjado de forma diferente. Enquanto eles estavam ocupados seguindo tendências, você estava ocupado decodificando padrões. Enquanto eles buscavam conforto, você estava abraçando o fogo. E agora eles estão começando a perceber que não conseguem te decifrar. E o que eles não podem controlar, eles temem profundamente.
Os escolhidos nunca foram feitos para se misturar. Você foi projetado para perturbar, para despertar, para refletir a verdade tão claramente que faz os mentirosos recuarem. E quando você aparece sem precisar de validação, quando fala sem buscar favor, quando se move sem pedir permissão, eles tremem. Então pare de se encolher, pare de se desculpar. Você não foi enviado para ser gostado. Você foi enviado para ser sentido. Seu poder não é algo que você precisa provar. É algo que eles sentem quando você entra na sala. E aqueles que tentaram te quebrar são os mais têm medo de que você finalmente tenha acordado para o que você realmente é. Acabe com a demora. Esperar custará tudo que foi destinado a você. Escolhido, a hesitação não é inofensiva. É uma ladra. A cada segundo que você passa duvidando de si mesmo, analisando os riscos, pedindo mais um sinal, algo destinado a você escapa um pouco mais. Aqueles que se movem tarde nunca chegam a tempo, e nesta vida, o tempo não é apenas importante, é tudo. Você não foi escolhido para ficar na linha lateral, esperando as estrelas se alinharem. Você é o alinhamento. Você carrega o fogo, o projeto, o chamado. Mas se você continuar adiando o seu próximo passo, pensando que o momento tem que parecer perfeito, você perderá o próprio caminho que foi esculpido para você desde o início. As oportunidades não ficam abertas para sempre. Algumas portas, uma vez ignoradas, não batem duas vezes. Há uma razão pela qual o universo continua puxando sua alma, sussurrando mais alto a cada vez. Esse desconforto que você sente na demora, isso é o propósito batendo no seu peito. Mas quanto mais você hesita, mais o medo encontra uma maneira de entrar. A dúvida não precisa de verdade, ela só precisa de tempo. E cada segundo que você dá a ela é um segundo em que você entrega seu poder. As maiores vitórias não pertencem aos mais talentosos, pertencem aos mais dispostos, aqueles que se movem mesmo quando estão inseguros, aqueles que saltam enquanto outros ainda estão medindo a beirada. É isso que você é. É por isso que você foi chamado. Mas um chamado sem ação é apenas potencial deixado para morrer. Eles não esperam que você se mova. É por isso que você deve acabar com a demora. Esmague a hesitação. Dê o passo. O futuro que foi escrito para você não esperará para sempre. Os 144 mil não são espectadores. São guerreiros. E guerreiros se movem. Deixe o mundo hesitar. É hora de agir. O silêncio não é segurança. Sua voz foi construída para quebrar correntes. Disseram a você que o silêncio era força, que ficar quieto significava ficar seguro, que se você apenas mantivesse a cabeça baixa, as coisas de alguma forma dariam certo a seu favor. Mas os escolhidos nunca foram chamados para se esconder. Você não foi desenhado para se misturar ao fundo como uma sombra que teme a própria presença. Você foi criado para carregar uma voz que racha ilusões. O silêncio que eles elogiavam, essa era a zona de conforto deles, não a sua. Eles esperavam que seu silêncio impedisse que suas máscaras caíssem. Eles temiam o que aconteceria se você algum dia abrisse a boca e falasse a verdade que carrega. Porque, no fundo, eles sabem que sua voz não apenas ecoa, ela perturba. Você nunca foi suave, nunca foi tímido. Você só estava calculando, observando, se agurando até o momento certo. Mas esse momento chegou. E agora seu silêncio não é mais cautela. É uma gaiola. E gaiolas nunca foram construídas para leões. Existem correntes neste mundo. Correntes de medo, manipulação, sorrisos falsos e jogos mentais. E sua voz é o único som que algumas pessoas precisam ouvir para finalmente se libertarem. As coisas que você viu, a dor que viveu, as verdades que carrega bem dentro de si, não foram dadas a você para apodrecerem em segredo. Foram feitas para serem ditas com ousadia. Eles te chamarão de excessivo, intenso demais, real demais, mas é exatamente por isso que você foi escolhido. Porque quando um escolhido fala, os falsos se calam, as mentiras perdem o poder, e a escuridão, ela treme. Então fale alto, claro, sem pedir desculpas. Você não foi enviado aqui para sussurrar, você foi enviado para abalar alguma coisa. E no momento em que o fizer, o mundo nunca mais será o mesmo. Não deixe isto sem resposta. O chamado do céu exige um sim de guerreiro.
Esta não é apenas mais uma mensagem. É a trombeta final, e nem todo mundo vai ouvi-la. Não porque não foi autossuficiente, mas porque apenas os escolhidos foram destinados a responder. Você sentiu, não sentiu? Aquela pressão em seu espírito, aquele puxão sutil, a inquietude que aparece logo antes de uma grande mudança. Isso não é ansiedade, é alinhamento. Um despertador cósmico te sacudindo do sono. Você não foi chamado para se misturar, você foi convocado para se erguer. E agora o céu está esperando por sua resposta. Mas este chamado não é para os passivos. Não é para as pessoas que ainda esperam por aprovação ou por sinais escritos nas nuvens. É para guerreiros. Para aqueles dispostos a caminhar pelo fogo, sabendo que foram construídos para carregar chamas, não para temê-las. Para aqueles que não podem ser silenciados, comprados ou quebrados. Cada atraso é perigoso agora. Cada minuto que você hesita é outra frenda para a dúvida entrar. O chamado em sua vida é tão grande que não dá para entreter desculpas. Você não foi apenas convidado. Você foi escolhido. E os escolhidos não pedem permissão. Eles se movem com propósito. Entenda isto. O céu não envia mensagens sem motivo. Os anjos não chegaram para entreter. Eles chegaram para ativar. Isto é um destacamento divino. E o seu silêncio seria uma traição espiritual. Então não se engane. Este é o seu momento. A missão não vai esperar. Os portões estão abertos agora, mas não ficarão assim para sempre. Responda com sua vida. Responda com sua ação. Diga sim, não com palavras, mas com obediência, com ousadia, com um fogo nos seus olhos que diz: eu sei exatamente quem eu sou. Porque guerreiros não sussurram de volta, eles se erguem. E agora, quando a mensagem final se assenta no seu espírito, entenda isto. Nada será o mesmo porque você ouviu o que a maioria nunca vai ouvir. Você sentiu que as outras pessoas estão entorpecidas demais para perceber. O chamado é real, a hora é agora, e o caminho à frente é apenas para os corajosos. Você não foi feito apenas para ouvir isto, você foi feito para viver isto. Então, dê um passo ousado. Caminhe como o guerreiro que você é. Se essa mensagem despertou algo profundo dentro de você, clique no botão de gostei. Inscreva-se para se juntar à missão e comente "Eu estou pronto" aqui embaixo. Os 144 mil estão se levantando e você não está sozinho.